Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o projeto Quava. O meu nome é Luiz Felipe, sou aluno do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet, do IFTM, e meu e-mail para o contato está no vídeo. Nessa videoaula nós iremos aprender sobre os componentes centrais de um sistema operacional, que são o escalonador de processos, o gerenciador de comunicação interprocesso, ou IPC, o gerenciador de memória, gerenciador de dispositivos de entrada e saída e o gerenciador de arquivos. O usuário pode interagir com o sistema operacional de diversas maneiras, por exemplo, por meio de uma aplicação denominada Shell, ou interpretador de comandos, que muitas vezes é a maneira mais básica que esse usuário pode interagir com o sistema. Por exemplo, ao iniciar o servidor Fedora, será solicitado ao usuário seu nome e sua senha para realizar login, e assim ele terá acesso para interagir com todos os outros componentes do sistema. Todos esses componentes fazem parte do núcleo do sistema, que é o software central denominado kernel. Uma das responsabilidades mais fundamentais de um sistema operacional é determinar qual processador executa um processo e durante quanto tempo esse processo é executado. Um programa pode conter diversos elementos que compartilham dados e que possam ser executados simultaneamente. Esses componentes de programa, executados independentemente, mas que realizam seu trabalho em um espaço de memória comum, são chamados threads, ou fluxos de execução. Normalmente, muitos processos competem para usar o processador. O escalonador de processos pode basear suas decisões em diversos critérios, como, por exemplo, a importância do processo, o tempo estimado de execução e a quanto tempo o processo está esperando para ter acesso ao processador. Outro componente central de um sistema operacional é o gerenciador de comunicação interprocesso, ou IPC, que permite que os processos se comuniquem uns com os outros. A sincronização entre processos permite gerir o acesso simultâneo a todos os recursos do sistema operacional, de forma controlada por parte dos processos. Um dos métodos que o sistema operacional pode adotar são os sinais, que são mecanismos largamente utilizados em Unix e funcionam analogamente a um trigger, ou disparo. Um processo receptor de um sinal irá parar a sua execução imediatamente para passar a processar o sinal. Um exemplo comum disso é o sinal kill, matar, que é enviado a um processo bloqueado. Outro mecanismo de sincronização são os semáforos, que são mais complexos, já que permitem simultaneamente gerir o acesso concorrente quer em modo exclusividade, um utilizador, ou em modo cooperação, N utilizadores. Ao operar em modo de exclusividade, o semáforo apenas permite um utilizador do recurso. Outro componente é o gerenciador de memória, que determina quando e como a memória é alocada aos processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia. Para que uma memória funcione de maneira correta, é necessário que se tome cuidado com vários elementos como segurança e isolamento, e para isso é utilizado o gerenciamento de memória. A alocação pode ser tanto estática, feita quando o programa é compilado, e dinâmica, adiada até a execução. O gerenciamento desse recurso é importante para evitar o desperdício da memória, que pode ser interna, como a sobra na memória reservada ao programa, e externa, que acontece após o término do programa. Existe uma técnica de gerenciamento de memória chamada memória virtual, que é onde memórias principais e secundárias juntas criam a ilusão de que há muito mais memória. Com isso, os programas e as suas estruturas de dados não se limitam ao tamanho da memória física e assumem endereços na memória secundária. Outro componente central de um sistema operacional é o gerenciador de dispositivos de entrada e saída. Na imagem abaixo, podemos ver alguns exemplos, como teclado, mouse, scanner, monitor, impressora, alto-falante e entre muitos outros. Esse gerenciador permite que o processo emita uma chamada ao sistema operacional. Essa chamada é manuseada por um driver do dispositivo, e assim é feita a comunicação entre ele e o sistema operacional. E por fim, o último componente que iremos ver nessa videoaula é o gerenciador de arquivos,
que é responsável pelo gerenciamento de espaços livres, criação e exclusão de arquivos e diretórios, mapeamento dos arquivos em discos e as primitivas de manipulação de arquivos e diretórios. Portanto, como vimos nessa videoaula, é extremamente importante a existência desses componentes para que o sistema operacional possa funcionar de maneira correta. Bons estudos, pessoal! Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais e até a próxima videoaula.